Que a graça, a paz e o amor do Senhor possam continuar a fortalecer e nos trazer esperança. Salmos 104, 1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Ainda que a nossa alma esteja aflita, ainda que haja tristeza, ainda que haja enfermidade, o Senhor continua sendo grandioso e bondoso e único, digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece
sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Que os nossos lábios e principalmente o nosso coração possam expressar cada dia mais a verdadeira adoração ao nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ó Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Meus irmãos, hoje é o 16º domingo de reunião não presencial. Nós estamos aqui chegando em sua casa e hoje você já percebeu, através de um formato diferente. É a primeira Igreja Batista de Cuiabá em casa, inclusive os pastores e os ministros. Nós tomamos essa decisão por uma razão óbvia. A curva de crescimento da contaminação pelo coronavírus aumentou muito em nossa cidade e, além disso, na nossa equipe, nós tivemos pessoas que testaram positivo para o coronavírus, para o Covid-19. O pastor Diogo, por exemplo, que fazia parte da equipe, nossa equipe de filmagem, a Isabela, o teste deu negativo, mas tudo indica que ela também contraiu o vírus, ela teve sintomas e tudo. Mais recentemente, o pastor Daniel e a sua família também apresentou sintomas, à exceção das crianças. A Denise Molina, que fazia parte da equipe da Linguagem Brasileira de Sinais e coordenava a equipe, e nós tivemos contato com todas essas pessoas. Então, por essa razão, nós tomamos a decisão de suspender, inclusive, a gravação no templo. Estamos fazendo em casa. Nós acompanhamos aí o louvor com o Eduardo Benjoíno, foi uma bênção maravilhosa, o nosso coração se voltou para Deus, e agora eu quero orar por sua vida. Orar por sua vida, orar por proteção e orar pelos enfermos também. Antes eu quero ler um texto da Palavra de Deus aqui para você, que está em Isaías. Localize aí na sua Bíblia, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 2. Olha que poderosa a Palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. A palavra salvação aqui tem um sentido de livramento. Isaías, o profeta, estava pedindo para o seu povo, suplicando, intercedendo pelo seu povo. Ele disse, sê o nosso livramento na hora do perigo. E é isso que nós vamos pedir a Deus neste momento. Por favor, feche os seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o soberano de todas as nações. Tu sabes minuciosamente tudo o que acontece na Terra, todas as realidades que estamos vivendo com esta pandemia, especialmente em nossa cidade e também nos arredores. Sim, Deus, nas cidades do Mato Grosso, nós pedimos proteção, pedimos a Tua misericórdia, pedimos que a Tua graça se estabeleça com saúde, com restauração, livrando muitas pessoas das complicações causadas pela Covid-19. Também nós pedimos, ó Deus, que Tu abençoes as autoridades, os médicos, os hospitais, aqueles que lidam na linha de frente, trabalhando dia após dia, para que eles, ó Deus, não sejam contaminados e para que tenham sabedoria no trato, no lidar com aqueles que estão enfermos. Livra da morte muitas pessoas na nossa cidade, ó Deus. Proteja os anciãos. Proteja aqueles que já têm alguma espécie de doença de base. Proteja a todos, ó Deus. No nome de Jesus, nós clamamos que se cumpra sobre as famílias a Tua palavra. Sê a nossa força. Livra-nos na hora da angústia
e na hora do sufoco e na hora do perigo. Em o nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém. Olá, meu querido e minha querida da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Aqui é o Fernando Lino. Eu queria deixar um mapa mental da Bíblia para você. O desejo é que isso ajude você a viver aquilo que Deus tem preparado para você. Deus te abençoe. E o texto de hoje é Isaías, capítulo 43, de 1 a 3. Eu quero compartilhar 3 atitudes que nos fazem vencer o medo. Primeiro, pertença a Deus. Que Deus? O Deus que nos criou, o Deus que nos formou, que nos resgatou e também nos chamou pelo nome. O Deus que diz para você, você é meu. Esse Deus diz para mim e para você, não temas. Ele criou, ele nos formou. Isso quer dizer, querido, que você não é um fruto do acaso. O salmista diz que esse Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Cada detalhe somos feitos como uma obra de arte única. E não só isso, ele diz não temas porque também nos resgatou, nos remiu. Em Cristo Jesus nós somos tomados da escravidão, das mãos do mal, do pecado e somos agora livres. Ele também nos chamou pelo nome. Não foi um grito, um assobio geral, foi um convite para um encontro individual, específico para você. Em segundo lugar, eu quero te dizer, confie que esse Deus está com você. Você não está sozinho nessa dificuldade, nessa luta, nessa crise. Ele está com você. Nas travessias das águas turbulentas da vida, nós temos uma garantia. Ela não nos encobrirá. Ela não nos afogará. Ela vai molhar, sim, mas não vai nos matar. Deus está conosco. Quando você passar pelo fogo, pelas quenturas da vida, pelas dificuldades da vida, você não se queimará. A morte pode até nos tocar, mas Deus é maior do que a morte. Ele vem e cuida de nós, não vamos nos queimar. E por último, eu quero compartilhar com você, descanse. Descanse porque Ele é o Senhor. E meu querido, minha querida, não é só o meu Senhor, Ele é o Senhor da história. O seu Deus é aquele que cuida de você. Isso nos faz vencer o medo. Por causa de que Deus está sentado no trono do universo e controla todas as coisas, nada foge do controle das suas mãos, mas Ele também é o nosso Salvador. Ele é aquele que pode cuidar de nós porque Ele nos comprou, Ele nos ama. Mesmo, querido, mesmo que as maiores dificuldades que nós podemos passar nessa vida, Ele já venceu e nós vamos estar com Ele na eternidade. Foi assim que aconteceu com Jesus e é isso que Ele promete a nós também. E eu queria contar para você uma história. Minha filha caçula tinha muito medo de montanha-russa. Um dia nós decidimos que seria importante para ela ir conosco, né? A família ficava dividida, alguns iam, outros não iam, não estava ficando legal. E um dia nós decidimos que ela poderia, quem sabe, experimentar, ir pelo menos na fila, decidir, para que toda a família pudesse ir junto. Nós entramos na fila, foi difícil para ela decidir ir conosco. Ela teve medo, ela pensou em desistir naquela fila. Mas uma hora ela perguntou, papai, o que você acha? E eu disse, o papai te ama. Eu vou com você, eu seguro na sua mão, fico do seu lado. Eu não desejo o seu mal. Nós entramos no carrinho, ela decidiu ir. O medo dela aumentou. Ela se agarrou no meu braço. E mesmo com medo, ela não ficou paralisada. Ela continuou. Depois que passou, nós terminamos. Alguns minutos depois, ela olhou para mim e disse, papai, muito obrigado. Nós podemos ir de novo? Ela venceu o medo. E você? Eu queria te convidar a pertencer a um Deus que vai com você pelas montanhas russas da vida e você não será paralisado pelo medo. Pertença a esse Deus, confie nesse Deus e descanse, porque Ele é o Senhor da história. Meus irmãos, eu quero também aproveitar este momento agora e que antecede o nosso momento de contribuição financeira para a obra de Deus e ler para você 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, depois eu vou ler mais 2 versículos e ministrar um pouco sobre essa realidade, muitas vezes tão controversa no nosso meio. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o versículo diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Você sabe que tudo começa e termina no coração.
É no coração, exatamente no seu coração, que surgem as paixões, as vocações, os compromissos os mais variados. Quando o seu coração é afetado no sentido positivo, quando o seu coração é tocado, você se envolve, você se engaja. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração. Porque se o coração está envolvido, então você vai contribuir com alegria, você vai se engajar com alegria, você vai participar da obra de Deus com alegria, não com peso. Porque disse o apóstolo que isso não é uma obrigação, não é um fardo, não deveria ser um fardo, é um compromisso. Mas é um compromisso prazeroso. E o contexto aqui era de assistência aos pobres na Judéia. A igreja na Judéia estava passando por uma grande fome e Paulo, o apóstolo, mobilizou a igreja de então, a igreja no mundo de então, para que levantassem ofertas para o sustento das viagens missionárias e principalmente para o sustento dos pobres que passavam fome lá na Judéia. É por isso que essa obra que ele nos conclama a participação aqui, ela tem esse efeito primeiro de sustento da obra de Deus, mas ela também tem um outro efeito, de alcançar o maior número possível de pessoas com suprimentos. Os versos 12 em diante afirmam isso. Quer ver? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, quando nós ofertamos, se manifesta sobre nós uma bênção, a bênção da ampla suficiência, que é a bênção de ter sem reter, isto é, você tem, você compartilha e não falta para você. Por isso que vale a pena, quando o seu coração está envolvido, quando o seu coração é tocado, participar da obra de Deus e neste momento, especialmente no tempo que nós vivemos, exercer generosidade, solidariedade. Isso significa que Deus quer usar sua vida para suprir necessidades materiais de alguém próximo a você. Talvez alguém da sua família, talvez alguém da sua casa, talvez alguém, um vizinho, alguém no seu bairro. Enfim, esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer. Você vai ter aí agora na tela as contas da igreja, se prepare, você pode fazer uma transferência agora ou pode se programar para fazer isso durante a semana, tá bom? Mas precisa ser algo do seu coração. Se for do seu coração, você vai fazer com alegria e vai sentir o amor de Deus. Acompanhe aí na tela as informações sobre as contas da igreja e participe desta obra de Deus. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Gente, vamos meditar na palavra de Deus? Nós estamos pregando uma série de mensagens baseada na visão da igreja, que é conectar pessoas a Deus e umas às outras, se expressando em pequenos grupos e no grande ajuntamento. E claro, o grande ajuntamento agora, e também os pequenos grupos, não presenciais, mas através das diversas conexões estabelecidas nas nossas redes sociais. E o texto de hoje é Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante, e essa vai ser a terceira mensagem que nós estamos focando na responsabilidade pessoal de cada discípulo de Jesus. Então eu quero que você abra sua Bíblia, pegue a Bíblia de papel mesmo, porque se você estiver utilizando o seu smartphone para acompanhar aqui a nossa transmissão, você não vai conseguir acessar a Bíblia, e é importante que você leia o texto bíblico. Então eu dou um tempinho para você. Pode ir lá buscar sua Bíblia de papel assim, ou se tiver um outro meio,
Acesse aí Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Posso ler? Então eu leio assim. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. E então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aqui. Nós vamos expor esse texto das Escrituras Sagradas porque ele é poderoso para gerar no seu coração intimidade, responsabilidade com o Senhor e com a obra do Senhor. Praticamente todas as versões da Bíblia, no título que enseja a porção, que é o título do editor, que não é um título inspirado, mas ele coloca para ajudar nos estudos, para ajudar na divisão daquilo que nós chamamos de perícope ou de porção, e essa porção vai do versículo 15 ao 23, em praticamente todas as versões da Bíblia em português aparece o seguinte: a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete. Porque Jesus compartilha aqui um grande banquete no versículo 16 que muitos foram convidados. Então, eles a chamaram de a parábola do grande banquete. E obviamente que esse nome é um nome singelo, é um nome especial, mas eu também chamaria esta porção de a parábola do grande confronto. Sim, a parábola do grande confronto. Se você ler o capítulo inteiro e você extrair esse texto aqui do contexto e percebê-lo dentro do contexto, você vai perceber que desde o versículo 1, Jesus confronta os líderes religiosos de sua época, representados aqui no texto pelos fariseus. Por exemplo, no versículo 1, capítulo 14, que é o capítulo que estamos estudando, diz a Bíblia o seguinte: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, mas não apenas um fariseu, ele era um fariseu importante. Observavam-no atentamente. O fariseu e os convidados dos fariseus fixaram o olhar em Jesus e observaram-no atentamente. Jesus estava na casa de um fariseu, de um líder religioso. Ele foi convidado ali. E você começa a perceber, a partir do versículo 2, uma série de pequenos confrontos de Jesus naquela situação. Talvez nunca tenha acontecido com você, de você convidar alguém e de repente a pessoa questionar ou começar a questionar a qualidade da comida, a qualidade da decoração, a qualidade da festa, a qualidade dos convidados. Jesus falou de coisas mais sérias, mas Jesus foi uma espécie de convidado que talvez você não gostaria de ter na sua festa. Pelo menos não se você fosse um fariseu, se você fosse um líder religioso. O fariseu fazia parte de um partido religioso, político, o partido dos separatistas, o partido dos fariseus, e eles eram responsáveis pelo cuidado com a lei, pela interpretação da lei. Eles eram responsáveis por construir cercas para que a lei judaica fosse protegida. E Jesus estava ali
dentro da casa de um fariseu participando de um jantar. E ele começa uma sessão de confrontos. Primeiro entra na festa um cara que não foi convidado, e ele estava doente. Ele tinha uma espécie de hidrocefalia. E ele estava ali na festa, ninguém olhou para ele, ninguém prestou atenção nele, ele estava ali. E sabe, gente, Jesus confronta aquela situação porque ninguém dá atenção para aquele homem enfermo, para aquele homem doente. Só Jesus. O verso 2 diz, à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. E Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. O que Jesus faz aqui? Jesus confronta a interpretação da lei realizada pelos fariseus, porque nos próximos versículos ele vai dizer, a partir do verso 5, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder, porque era sábado. E para aqueles fariseus rigoristas, legalistas, nada podia ser feito no sábado. Nem mesmo curar, nem mesmo devolver a vida, devolver os sonhos a um homem que estava com o corpo todo inchado, sofrendo. E Jesus faz um confronto para aqueles líderes religiosos. Mas ele faz um outro confronto, a Bíblia nos mostra, ele confronta a atitude dos convidados que escolheram os primeiros lugares, está do versículo 7 ao versículo 11. Nós não vamos ler, mas eu vou explicar para você. Nessa passagem, Jesus confronta e diz assim, olha, quando vocês chegarem numa festa, não procurem os primeiros lugares. Pode ser que o dono da festa chegue e fale, olha, chegou alguém mais importante do que você aí, você vai precisar ir para o último lugar e você vai passar vergonha. Então Jesus confrontou a atitude dos convidados que queriam de todas as formas ficar ali próximo ao dono da festa, numa espécie de ostentação. Jesus confrontou. E Jesus confronta também o próprio dono da festa. Está no versículo 12. Eu quero ler para você. Versículo 12, ele diz assim, então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus está confrontando o tempo inteiro a atitude dos fariseus, dos líderes religiosos, a atitude dos que viviam uma espécie de religião de barganha com Deus, de retribuição com Deus, e Jesus vai confrontando essas atitudes. Mas chega um momento que Jesus realiza dois grandes confrontos. E eu quero ler para você, e esses dois grandes confrontos, eles estão aqui no trecho que nós lemos. Primeiramente, Jesus confronta a segurança religiosa deles. Onde está isso? Vamos lá. Jesus compartilha, e diz assim, versículo 14. Feliz será você porque estes não têm como retribuir a sua recompensa que virá na ressurreição dos justos. Pegando o gancho do que Jesus disse, alguém na festa fala assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Mas ele constrói a frase de tal maneira como se ele dissesse assim, eu sou um dos felizardos, eu sou um dos abençoados, eu por ser judeu, filho de Abraão, eu já estou salvo. Eu por fazer parte de um grupo seleto dos líderes religiosos, eu já estou salvo. Essa era a ênfase que este convidado estava dando. E Jesus confronta esta segurança religiosa dos fariseus. Jesus confronta, e na verdade, meus irmãos, lá no versículo 24, olha o que a palavra de Deus diz. Eu lhes asseguro, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Na parábola que Jesus contou, os que foram convidados e começaram a dar desculpas para não se envolverem mais, para não se engajarem mais, para não se entregarem mais, para não renunciarem mais, Jesus disse, esses convidados,
esses convidados. Nenhum deles vai entrar. Obviamente, Jesus estava se referindo aos líderes religiosos daquela época, não a todo o povo, mas aos líderes religiosos daquela época que negaram o seu Messias, que negaram a Jesus como Messias. Porque a Bíblia nos diz em João capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Os seus não o receberam, melhor dizendo. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu autoridade a eles para se tornarem filhos de Deus. Então preste atenção aqui. Jesus confronta a segurança religiosa daqueles homens. E isso se aplica também a nós. Nós não podemos desenvolver uma falsa segurança no nosso coração. Só porque nós pertencemos a uma igreja, só porque nós somos evangélicos, só porque nós somos batistas ou pertencemos a uma outra denominação, isso por si só não assegura a nossa salvação. Essa era a vã esperança dos fariseus. Eles acreditavam porque tentavam viver uma vida certinha, uma vida correta, uma vida baseada na Torá, o Antigo Testamento, uma vida baseada em princípios e, sobretudo, eles acreditavam que, por serem descendência de Abraão, a salvação estava garantida. E Jesus diz, não é bem assim, não é desse modo, não é desta forma. E é interessante que Jesus compara aqui a festa no reino, a entrada no reino com um banquete. Jesus diz de um banquete, e ele conta a parábola sobre um banquete. E de onde é que os judeus tiravam essa expectativa? Está lá em Isaías capítulo 25, versículo 6, que eu quero ler para você aqui. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Uau! Os judeus leram isso muitas vezes. Os fariseus leram isso muitas vezes. Os líderes religiosos da época de Jesus leram o profeta Isaías, capítulo 26, ou melhor, 25, versículo 6, inúmeras vezes. Só tem um problema. Eles leram no singular, mas o texto está no plural. O texto não fala de um povo. Eu vou repetir. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Não apenas para um povo, o judeu, mas para todos os povos. E isso foi distorcido pelos judeus e eles começaram a acreditar que somente eles seriam salvos, somente eles seriam incluídos neste grande projeto de Deus. E Deus está dizendo aqui, o banquete é para todos. O convite é para todos. Que coisa extraordinária, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O problema é que eles se achavam que já estavam dentro, só por serem filhos de Abraão, só por serem judeus. Eles se justificavam a si mesmos. E nós não podemos ter uma falsa segurança, porque Jesus está ensinando aqui que o salvo, aquele que vai participar do banquete, é aquele que aceita o convite de Jesus integralmente, sem desculpas. Mas ele também, por isso mesmo, confronta as desculpas esfarrapadas, isto mesmo, daqueles líderes religiosos. Porque na parábola ele diz o seguinte, que os convidados foram chamados, porque naquela época a festa durava, os convidados eles eram chamados com um mês de antecedência, mas no dia o dono da festa mandava alguém algumas horas antes da festa para relembrar o convite. E aí o primeiro disse assim, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Mas que desculpa esfarrapada! Como é que alguém compra uma propriedade sem investigá-la, sem olhar, sem averiguar? Olha que desculpa que ele dá. Eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vistoriá-la. Por favor, desculpe-me. A outra desculpa ligada aos negócios, acabei de comprar 5 juntas de bois e vou lá fazer o test drive nelas. Acabei de comprar 5 juntas de bois e eu estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ou seja, como é que alguém compraria, naquela época, 5 juntas de bois
para depois testar, para depois saber se aqueles bois eram bons realmente. Então, até nos nossos dias, nós encontramos pessoas inventando desculpas. Sim, inventando desculpas ligadas ao trabalho. Não, eu não tenho tempo de me envolver com isso porque eu estou trabalhando demais. Eu estou muito cansado. Desculpa-me, Senhor, desculpa, mas eu não tenho tempo de me envolver com as coisas espirituais, de pensar nas coisas espirituais, porque eu estou estudando muito, porque eu estou trabalhando demais, porque eu vou me envolver agora num projeto. O Senhor Jesus está dizendo que todos são convidados, mas Ele está confrontando a desculpa que alguns dão. Mas há um terceiro aqui que dá uma desculpa interessante. Ele diz, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Nós sabemos através de Deuteronômio que aquele que se casava, ele ficava 1 ano desobrigado de servir ao exército, mas ele podia frequentar a sinagoga, frequentar reuniões sociais. Então a desculpa que ele dá, na verdade, é, em primeiro lugar, a minha família, depois Deus. Depois Deus. Ele coloca o Senhor Jesus em segundo plano. E mesmo nos dias de hoje, há muitas pessoas colocando relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos à frente do reino de Deus, à frente de Jesus. Na nossa escala de prioridades, Deus é o centro. E em torno desta realidade espiritual, em torno do nosso compromisso com Deus, orbitam todas as outras realidades. Há uma tensão entre elas. Mas este homem aqui disse, para mim, família em primeiro lugar. O meu casamento é mais importante. Os meus filhos são mais importantes. Depois eu penso no reino, depois eu penso em Jesus. E há pessoas que nunca se envolvem com a igreja, ou têm um envolvimento muito pequeno, muito diminuto, porque não querem sacrificar 1 hora da semana para servir a Deus, não querem sacrificar 1 hora do tempo, encontram muitos obstáculos para servir a Deus, colocando a família à frente. Isso é tão forte, que quando Jesus vai falar no mesmo capítulo, exatamente no mesmo capítulo, sobre o preço do discipulado, a partir do versículo 25, nós lemos até o 24, ele vai dizer no 26, melhor dizendo, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Forte isso, muito forte, mas verdadeiro. Porque o mandamento que resume todos os mandamentos é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Há pessoas encontrando desculpas relacionadas ao mundo dos negócios, aos seus projetos acadêmicos, aos seus projetos pessoais, e há pessoas encontrando desculpas relacionadas à sua família, ao cuidado da sua família. E Deus não é contra nenhuma coisa e nem outra. O que Deus, em Jesus aqui, combate são ídolos do coração. São ídolos que se instalam dentro do coração. E Ele confronta isso. Ele confronta isso. Mas nós não vamos ficar nos confrontos, não. Nós vamos ficar no grande conforto. Porque assim como há o grande banquete e Jesus fala de um grande confronto, Jesus vai falar também de um grande conforto. Um grande conforto. E eu quero terminar essa palavra com esse grande conforto. 3 coisas ele nos ensina aqui que traz um conforto enorme, traz um mega conforto para a sua vida e para a minha vida. Primeiramente, o que conforta muito o nosso coração é saber que tudo já está pronto. Versículo 17, eu quero ler novamente. Jesus disse assim, na hora de começar enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Venham, pois tudo já está pronto. Repita isso 10 vezes, melhor dizendo, 10.000 vezes para você essa semana. Jesus já preparou tudo, já há um banquete. Ele está falando aqui do banquete escatológico que Apocalipse 19 descreve tão bem.
Mas não apenas isso, ele está falando também do banquete diário, do pão nosso de cada dia, que é material, mas também não é apenas material. Porque ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Já está pronto. Ele já preparou, ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu me alimento de Jesus hoje, você pode se alimentar da espiritualidade em Cristo hoje, da vida com Jesus hoje, já está pronto. Não há nenhum acessório que nós possamos acrescentar à salvação, não há nenhuma contribuição externa que nós possamos acrescer à nossa salvação, simplesmente já está pronto. Pronto para você, pronto para mim. Isso é um grande conforto. É um grande conforto. Você precisa entender isso. Você precisa desfrutar disso. Você precisa entregar o seu coração a Jesus, arrependido, e dizer, já está pronto, eu tenho que me assentar à mesa e usufruir e receber. Mas o segundo aspecto desse grande confronto é que todos são convidados. Versículo 21 e também o 22. Vamos ler até o 22. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E ainda há lugar. Versículo 21. Nós temos que entender que Jesus estava contando essa parábola na casa de um fariseu, confrontando a atitude dos fariseus. Então, aqueles 3 primeiros que deram as desculpas esfarrapadas representavam os religiosos, os escribas e os fariseus. Eles rejeitaram o convite. Eles negaram o convite. Então, Jesus dá ordem aos servos, vai pelos becos e valados, procura todo mundo. Todos, procura todos. Está tudo pronto. E aí ele convida esses quatro tipos de pessoas aqui. Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Literalmente e também espiritualmente. Por que literalmente? Porque na antiga aliança, lá na Torá dos judeus, os aleijados, por exemplo, eles eram proibidos, está lá em Levítico, proibidos de participar do culto a Deus. Eles não podiam entrar para servir a Deus. Olha o que Jesus fez aqui. Todos estão inclusos. Todos são bem-vindos. Esse convite é para todos. Esse convite é para os que se sentem pobres espiritualmente, mas também para os que são pobres materialmente. Esse convite é para todos. Todos. Há lugar para todos. Há lugar para todos. Não é interessante isso? Quando eu li essa passagem mais uma vez, eu lembrei das minhas deficiências, das minhas inadequações, das minhas fragilidades humanas. Eu lembrei dos meus embaraços e eu disse muito obrigado, Senhor Jesus, porque há lugar para mim à mesa. Há lugar para você à mesa. Há lugar para você na festa de Jesus. Mas o grande conforto se estabelece também em que há uma convocação para todos. Está tudo pronto, há um convite para todos, mas há uma convocação para todos também. Por quê? Porque no versículo 23 ele diz assim, então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Versículo 23, obrigue-os a entrar. Vamos entender isso aqui? Porque a igreja na Idade Média entendeu isso aqui errado. Entendeu que os cristãos, que as pessoas, melhor dizendo, deveriam ser convertidas à força, através de um poder humano, um poder político. Mas não foi isso que Jesus disse. A palavra obrigue-os a entrar é porque esta classe aqui, formada pelos pobres, aleijados, cegos e mancos, formados pelos desvalidos espiritualmente, essa classe não quer entrar, não por ostentação, não porque são snobs, não porque não querem, porque rejeitam, mas eles não querem entrar porque eles acham que é uma oferta tremenda em função de como eles se veem, de como eles se sentem.
eles se sentem indignos. Então eles vão dizer, não é para mim. É muito poder, é muito amor, é muita graça, não é para mim. Eles vão pensar que não são dignos, eles vão pensar, e como pastor há 23 anos, eu lidei com muitas pessoas assim, que disseram, pastor, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz da minha vida, você não conhece o meu passado, Deus não pode me perdoar. Mas aqui Jesus, nesta parábola, diz, é para você, entre, é nesse sentido que ele diz que nós temos que insistir e obrigar estas pessoas a entrarem. Essa palavra pode ser traduzida também por persuadam, de persuadir, de insistir com eles, No início do meu ministério eu encontrei uma mulher que ela se sentia horrível e ela fumava um cigarro atrás do outro. E ela falava, eu não tenho que ir para a igreja, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. E o Senhor não olha para mim. E eu disse para ela, Jesus olha para você sim, minha querida. Jesus enxerga você sim, minha querida. Ele sabe que você está mancando em alguma área da sua vida. Ele sabe, minha querida. E ela se rendeu a Jesus, entregou ao Senhor Jesus. E participou da igreja depois de muita insistência. Quem sabe você conheça alguém assim? Mas eu conversei com uma outra pessoa que vivia na sarjeta, vivia bêbado. Todos os dias, quando eu passava com a Meila para ir ao templo, na cidadezinha de Poconé, ele falava, oi pastor! E ele estava lá com uma garrafa de cachaça. E algumas vezes eu parei, falei com ele, oi pastor, eu convidava, quando eu o encontrava lúcido, eu insistia com ele, e o que ele falava para mim, quando eu parar de beber eu vou, pastor. Ele não se sentia digno, ele não se sentia adequado, mas eu insisti muito com ele. No último dia do meu ministério em Poconé, um domingo, era a minha despedida antes de eu vir para Cuiabá. O culto já estava terminando, o pregador já tinha proclamado a mensagem. Praticamente já estávamos nos minutos finais daquele culto. E de repente entrou pelo corredor central ali do templo pequenininho da igreja em Poconé, um homem arrumadinho, cabelo penteado, tomado banho. Era aquele que outrora vivia bêbado. Ele entrou chorando, descobrira que eu estava indo embora da cidade. Foi lá e me abraçou, chorou veementemente e disse, não vai, pastor. Não saia, pastor, não vá embora daqui. Eu preciso daquele bom dia, eu preciso daquela palavra de todos os dias, praticamente, quando você me encontra. Eu preciso, pastor. E nós oramos por ele ali, conversamos bastante com ele sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho. E nós compartilhamos ao coração dele que há um banquete em que todos são bem-vindos. Sabe aquele familiar? Sabe aquele seu amigo que se sente indigno? Sabe aquela sua amiga que se sente derrotada? Sabe aquele seu cônjuge que talvez ande capengando pela vida espiritualmente? Eles são bem-vindos à mesa do reino, à mesa de Jesus. Esse acesso à mesa não acontece com base em credenciais religiosas, espirituais, como os fariseus pensavam. Mas acontece com base num coração arrependido, um coração contrito que diz, eu me sinto indigno, eu não sou digno de me assentar a esta mesa, mas já que o Senhor me recebe, eu entro, eu participo, eu me alimento, eu vivo. Sabe, você que me assiste neste dia, neste momento, você pode fazer um compromisso com Jesus hoje, você pode arrepender-se dos seus pecados, das suas inadequações, entregar o seu coração a Jesus, porque você já é convidado. Que tal, no lugar das desculpas, você oferecer um coração arrependido? Que tal, no lugar das justificativas espirituais e religiosas, você se oferecer a Jesus? Você pode fazer isso hoje. Agora, exatamente agora, enquanto você assiste esta transmissão, eu quero orar por você e você pode fazer essa entrega hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe as inúmeras pessoas que assistem esta mensagem do Teu Evangelho agora.
Que a tua graça seja sobre elas, que elas se sintam encorajadas a entrar e participar deste banquete espiritual, cuja senha significa apenas um arrependimento sincero e uma entrega da vida ao Senhor Jesus. E assim eu espero, ó Deus, que centenas e centenas e centenas de pessoas façam isso enquanto acessam esta transmissão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O que você está esperando para acessar no nosso site o guia devocional para o seu culto em família? É só baixar e abrir no seu celular. Atualmente, as devocionais estão sendo no livro de Filipenses, sob o tema Paz que guarda a mente e o coração. No site você também pode acessar as devocionais anteriores em Provérbios e Eclesiastes. Comece no seu tempo, mas não deixe de aproveitar essa oportunidade. Nós da equipe pastoral queremos encorajar você e sua família. É bem rápido e o conteúdo é muito rico. Prossigamos como igreja, aprendendo e abençoando a vida uns dos outros. E lembrem-se, a palavra de Deus não está presa. Nós vamos ministrar a bênção apostólica agora, vamos orar juntos mais uma vez. Antes, porém, deixa eu falar com você de uma bênção que Deus está realizando na nossa comunidade. Deus está nos mobilizando para a oração. Nós estamos realizando uma jornada de 21 dias de oração. Nós começamos no mês passado, no dia 22, e iremos até o dia 12 de julho agora, dia 12 de julho. E nós estamos nos reunindo virtualmente em 2 horários para a oração. Ao meio-dia, através do Instagram da PIB Cuiabá, e às 18 horas. Você pode se unir a nós em um desses 2 horários e nós orarmos todos juntos, pedindo a Deus misericórdia pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. Também, nós começamos no dia 1º de julho agora, a nossa edição do mês de julho da oração da madrugada, às 5 da manhã. Das 5 às 6, cada um em sua casa, nós não temos live para a oração da madrugada, cada um em seu lar, um compromisso seu com Deus de acordar mais cedo e orar pelas mesmas razões e pelos mesmos motivos e colocar aí também os seus motivos pessoais. A oração da madrugada vai até o dia 7 da edição de julho. Dia 7 agora na terça-feira, depois de amanhã. Então ainda dá tempo. Se una a nós neste movimento de oração e desfrute do que Deus está fazendo na nossa comunidade. Vamos orar agora? Como nós temos feito sempre aqui, estenda suas mãos agora na direção das pessoas que estão aí em seu lar, assistindo com você, em sua casa, seu papai, sua mamãe, os filhos, irmãos, e vamos juntos ministrar esta bênção apostólica. E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Santo Espírito, seja com esta igreja espalhada em vários lares, no Brasil e no mundo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.